O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que dor. A dor que deverás sentir. Já dizia Fernando Pessoa. Amósimo Cavell não finge a dor. Ele sente a dor. Ele partilha a sua dor. Uma dor que pode ser de muitos. A dor é sentida em cada letra, verso e estrofe de seus poemas. Em Pedagogia da Ausência, o poeta entra em seminários da memória, resgata a casa que o devolveu à luz, tenta reencontrar um amor que já não mais terá. E ele sabe. E ele sabe que navegar é preciso, mas não consegue sair da sinagoga de dor. Eis que lhe chegam notícias de nevoeiro e contra a maré da ausência ele não pode remar. O poeta viaja no silêncio marabentando os seus medos, viaja de si para si sem sono. É como diz Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Cavell torna-se engenheiro da solidão e ela faz parte da sua jornada. Hoje iremos falar da obra Pedagogia da Ausência, da autoria de Amósimo Cavell. Amósimo Cavell nasceu a 8 de julho de 1987, em Maputo. Ele é poeta, escritor, jornalista cultural e tradutor. E é com ele que hoje iremos conversar no programa Literatizando. Ele tem textos publicados em vários jornais do mundo lusófono. Saudações, seja bem-vindo ao Literatizando. Subscreva-se ao nosso canal, dê um like no vídeo, deixe ficar o seu comentário, ajude-nos a crescer. E como disse no início, hoje iremos falar da obra Pedagogia da Ausência, da autoria de Amósimo Cavell. E o autor desta obra já se encontra em nossos estúdios, a quem passo desde já a saudar e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Amos, saudações e seja bem-vindo ao Literatizando. Saudações a todos, muito obrigado pelo convite, que é muito minha honra em estar aqui na vossa casa e nos vossos canais. Cavell, em Pedagogia da Ausência, faz uma viagem de si para si. O autor faz do seu interior um vidro transparente. Podemos conhecê-lo em cada poema. O que é que o levou a escrever um livro sobre si? Escrever Pedagogia da Ausência foi um exercício muito difícil para mim, porque tinha que fechar algumas lacunas, eu tinha uma dívida com a minha memória. Sendo essa dívida com a minha memória, que é da casa onde eu nasci, casa dos meus avós, é a memória da minha mãe que já não está comigo, eu senti-me obrigado a eternizar essas pessoas, não é? Esses sonhos e levar essa memória para o público. Essa minha dor também, que não é só minha, é coletiva, há muita gente órfã, há muita gente que conviveu com os seus avós e tem esta falta, sente esta falta e senti-me na obrigação de tentar traduzir essa minha dor. É uma dor coletiva ou é uma dor individual, mas que alguns leitores possam se reencontrar naquelas palavras, naqueles poemas e naquelas memórias assentes no livro. No poema A Casa, não é? Uhum. Retomo a infância com a memória que habita a casa que me devolveu a luz. Na sala ergo o corpo do coração quando tudo arde. E quando tudo arde, prolongo a polifonia das histórias contadas em noites onde já haja saudade. Meus avós tinham cabelos brancos a derramarem ruínas na minha presença, um rio interminável a luzir no madrigal cântico dos pássaros. Meus avós tinham os olhos de cor nutritiva, perenes nos sulcos do tempo a soar no tabuleiro da alegria. E no poema Reencontrar o Amor, nas manhãs a minha mãe abre as vagas incontornáveis da saudade, similes da luz ausente que me esculpiu. Entre lágrimas e quedas, rebenta a inaudível angústia, espinhos feridos pela distância assinada pelo medo, e quando o silêncio purifica as paredes da casa, a minha heroína derrete. A minha heroína derrete na sílaba que renuncia à sua presença. Nesses dois poemas, A Casa e Reencontrar o Amor, marcam bastante os poemas e neles fala dos seus avós e da sua mãe. A sua mãe que perdeu a vida em 2010 e os seus avós em 2015 e 2016. Como é que foi escrever esses dois poemas?
Escrever esses dois poemas traduz-se um exercício que as outras pessoas fazem, de ir ao cemitério aos domingos, pôr água, plantar flores, coisas que eu não consigo fazer, não é? Porque tenho uma outra noção da morte. Vejo o cemitério não um lugar que alberga o meu ente querido, não é? É um lugar que foi uma espécie de transporte para o meu ente querido ir para outras vias. Eu não acredito tanto nessa ideia de ir ao cemitério, porque acho que muitas vezes lá só tem a parede, não é? Daquela coisa que está ali, e a pessoa, o meu ente querido não está ali. Eu não posso me enganar a querer saber, a querer inventar uma outra pessoa, uma outra realidade, ou uma outra casa que ela já está lá a habitar, o que não é verdade. Pensei em eternizar, escrevendo esta minha dor, traduzindo esta minha dor e colocando esta minha dor em esta pública, para que não porque ela é minha dor, não é particular, mas percebo que essa dor também pode ser universal. E escrevendo tem mais visibilidade, tem mais alcance, não é? E acho que esse é o papel de um escritor, não é? De tentar transmitir todas as suas dores, todas as suas felicidades em livro. Creio que se não fosse isso, então, qual era o seu papel da literatura? Se não em questionar, se não recomendar, não é? Então, eu estou a tentar questionar sobre esta ausência e, na verdade, já disse pedagogia como uma forma até de formação dessa própria ausência, como é que ela se forma e como é que ela também se dinamiza no espaço público. E falando sobre esses dois textos, esses dois textos diz que foram os textos mais difíceis de escrever. Por quê? Foram os textos mais difíceis de escrever porque partem de uma chaga que está já no meu coração, não é? Que está em mim, partem de uma ausência que não tem nenhuma retificadora que possa restituir, né? Mas que tenhamos um grande mecânico, não há como trocar aquela peça. Então, foram os poemas mais difíceis, porque são os poemas também mais interiores, não é? São os poemas que resumem aquilo que eu sou como homem, não é? São a matriz da minha existência. E falando em pedagogia, que lições é que teve da ausência da sua mãe, pais, do seu avô e dos seus avós em particular? Eu creio que as lições são todas estas do nosso cotidiano e olhar para os lados e dizer o seguinte, que já cresci, tenho que me reinventar e tenho que perceber que já não tenho mãe, já não tenho avó, já não tenho as pessoas que me albergavam, as pessoas que me davam o aconchego, o afeto, né, acima de tudo. Então, tenho que me reinventar e perceber que a vida continua, mesmo com a ausência delas, e não ficar a seguir este rastro desta ausência como um fracasso da minha vida. Não, é uma etapa da vida que nós temos que começar a nos habituar a ela e começar a ter uma relação de afetividade com a morte. E nesta obra, descreve aquilo que são os seus mapas interiores. Gostava de saber de si até que ponto este livro é uma tradução literal daquilo que Amósimo Cavell é, de fato. Eu creio que tradução literal é uma palavra muito pesada para mim. Diria que este livro, tal como o título já chama a atenção, que é pedagogia, na verdade, a verossimilhança daquilo que aquilo que são os meus sonhos, aquilo que são as minhas inquietações. Eu tento traduzir tudo aquilo que eu vivo ou que vivi naquele momento ou neste momento, não é? Por exemplo, tem o poema sobre o nevoeiro, não é? Fala dos barcos, da Catembe e outras coisas, e a questão dos maziones. Então, eu acho que estou a tentar questionar sempre, para que um leitor possa encontrar algumas respostas daquilo que são as suas inquietações, para que um leitor também possa me trazer mais questionamentos a partir dos meus poemas. E consegue remar contra a maré
da ausência? Consigo sim, não há como não conseguir. E, na verdade, é remar contra a maré da ausência para escalar uma outra ilha. Estou num arquipélago de muitas ilhas, então. Sair de uma outra que é da ausência, vou à procura de uma outra ilha de migrações e de outras coisas. Qual é a próxima ilha? A próxima ilha chama-se Vestígios do Silêncio. Essa ilha onde eu vou rebuscar a memória dos edifícios abandonados da cidade de Maputo e Lisboa. Creio que a questão da memória me segue muito e creio que também seja a forma mais viável de eu, como poeta, me encontrar com aquilo que me faz falta ou aquilo que acho que não está a ser dado a devida atenção. E quando é que teremos a ilha? Ou quando conheceremos a ilha? Eu creio que finais deste ano o livro já está pronto, já está com uma editora em Portugal, outra no Brasil, falta aqui em Moçambique, mas creio que próximo ano, este ano, finais deste ano, o livro sai. Ok. Estamos a conversa com Amósimo Cavell, autor do livro Pedagogia da Ausência e também o autor do livro Geografia do Olhar. E você que está nos acompanhar através do YouTube, você pode subscrever ao nosso canal para receber mais conteúdos nossos e nos ajudar a crescer. Deixe o seu like e o seu comentário. E estamos a conversa com Amósimo Cavell, como disse. Amos, soube que este livro foi escrito antes do livro Geografia do Olhar, mas foi publicado depois como o segundo, neste caso. O que é que o levou a publicar a Geografia do Olhar primeiro e depois Pedagogia da Ausência depois, como segundo livro? Nem foi propositado, mas quando eu fechei o livro, senti que faltavam 2 poemas, que são esses 2 poemas que me deram muito trabalho. Então deixei o livro a marinar em banho-maria e fui produzindo outro, que foi Geografia do Olhar, que foi um livro que foi de produção um pouco mais fácil, sem muita dor, não é? É um livro mais... É um atlas geográfico das minhas... de um peão na cidade de Lisboa e Maputo, então. Foi um livro mais feliz, não é? Foi um livro mais de retratos e retratos sociais, não retratos interiores. Então, o que mais deu essa flexibilidade ao outro livro, para ser o primeiro, é a forma de como as minhas lágrimas saíam ao escrever, não é? Eu escrevia o outro livro com um sorriso aberto para o mundo e escrevi outro livro muito embrenhado na tristeza. Então, eu acho que a dinâmica, a velocidade dos 2 livros foi ditado por essas 2 questões. E falando de tristeza, diz que tem uma relação de ódio e amor com os rios e mares. Por quê? Creio que eu sou uma espécie daquelas... Não, o meu amor com o mar é um amor mal correspondido, não é? Porque eu sempre sonhei com o mar e gosto muito do mar, mas tenho certas reservas com certos recursos que o mar tem, não é? Então, esse amor não se difere daquele amor de eu querer uma moça e não ter a coragem de lhe dizer que eu quero namorar com ela, mas ficamos amigos e não consigo dizer ela isso. E tanto ficamos amigos, já não há espaço de eu dizer ela que eu quero te amar, não é? Então, a minha relação com o mar é esse tipo de amor e ódio, porque o mar me traz toda a matéria para a minha poesia. O mar, creio que é a fronteira aberta para o mundo. Do mar eu vou para qualquer lugar. E que o mar também, ele, se quiser, pode me afundar. Se quiser, pode me roubar. Então, o mar tem dessas coisas, tipo, a questão da viagem e a questão também das migrações, viagens e migrações, e a questão também da dor e da perda. E diz que este amor é mal correspondido, por quê? É mal correspondido porque eu não consigo ir ao mar e conversar diretamente com o mar, faço tudo por escrito. E digo-te uma coisa, que eu tive um problema, e tenho um problema. Durante 4 anos não conseguia ir em Nhaca. Saía de casa, chegava a pegar o barco, depois comprar bilhete e não conseguia subir o barco. E só este ano eu consegui resolver esse problema há 2 meses de ir a Nhaca. Eu tenho um certo medo exacerbado, uma certa fobia com o barco. Dá-me a intenção de, quando vejo o barco no mar, parece que o barco logo vai afundar. E o que me leva também a ter medo, eu acho que a morrer no mar
dói muito, não é? Dói muito porque tu não tens como pedir socorro em nenhum lado e morres logo, estás a ser enterrado ali mesmo, porque vais para o fundo do mar. Então há esta reserva que eu tenho, mas quando subi o barco, sabe que até fui à varanda, já fiquei mas antes eu tinha esse medo, eu sempre tive esse medo. Os primeiros 15 minutos do barco arrancar, eu fiquei ali sentado dentro e tinha medo de sair, mas depois fui à varanda e tudo mais. Então, creio que é uma espécie de amor não correspondido, mas daqueles amores que, quando há um espaço de conversa, acontece tudo, não é? Mas o que é que dava asas a este medo? Teve uma experiência péssima com o mar? Não, nunca tive uma experiência péssima com o mar, mas creio que logo que comecei a escrever, tive o mar como minha referência. Eu acho que nós temos que aproveitar muito a nossa orla marítima, que é muito extensa, não é? E somos poucos países que têm uma orla marítima dessa. Então, o mar sempre esteve presente na minha vida, mas eu nunca tive essa relação de proximidade com o mar, não sei nadar, não tinha família na Catemba, onde se vai de barco. E não tive essa cultura de ir à praia e tudo mais, mas também no mar encontro também os maziones lá. Há muita coisa que acontece no mar e que me chama a atenção do lado bom, mas também me chama a atenção que este mar, além de ter esta visão idílica, de sagrado, mas também tem esta visão de algo mau, não é? Então o mar congrega tudo. Eu acho que o mar é a contraparte do universo. E, Amos, vemos também que retrata nos seus textos, retrata nomes de alguns lugares, ou retrata alguns lugares em quase todo o livro, não é? O porquê dessa paixão por lugares? Eu tenho essa paixão por lugar porque gosto de viajar. Gostando de viajar, eu percebi que também, pela literatura, eu posso viajar de forma aficionada e posso viajar estando no lugar, não é? Uma viagem presencial, e que a viagem nos torna multicultural, não é? E traz-nos vivências e também correspondências com outras pessoas, outras vozes, outras línguas. Então, a viagem é o denominador comum para a escrita. E falando em lugares, não é? O livro está dividido em duas partes, seminários sobre lugares e migrações. E é nas migrações onde fala desses lugares. O que pretende exatamente com esta segunda parte do livro? Esta segunda parte é a continuação, na verdade, daquilo que é esta minha peregrinação poética, que divide-se em mar, ausência e lugares. Então, eu sempre tenho uma noção de ter comigo o amor pela cidade. O amor pela cidade e a cidade, não só o nascimento, os bairros, é uma espécie tipo de um urbanismo poético que eu estou a transmitir na minha poesia, é retratar esses lugares como poeta, não como jornalista faz uma reportagem sobre os mesmos lugares, mas como poeta, tipo, procurar o âmago daquele lugar, a beleza interior daquele lugar que os outros, assim a olho nu, não conseguem vislumbrar. É esta a minha preocupação com os lugares, de retratar o outro lado daquele lugar. E Mucavel, depois da geografia, do olhar e as ilhas, provavelmente, que poderá lançar, o que é que se pode esperar de si? Muitas coisas. Eu estou a trabalhar, estou a escrever e também estou envolvido em muitos projetos. Então, há muita coisa que vai sair e para o ano vou tirar um livro de infanto juvenil de poesia. Estou trabalhando nele, já estou quase a terminar. Estou encomendando uma editora e estou a trabalhar. E já agora, qual é o feedback que está a ter a Pedagogia da Ausência? Está a ser muito bem recebido o livro e está a circular por aí, via a editora Alcance, mas está a ser muito bem recebido o livro. Amos, muito obrigado pela sua presença e pode se despedir. Muito obrigado a todos que estão do outro lado, muito obrigado à televisão universitária, muito obrigado pelo convite. Pedagogia da Ausência é a obra sobre a qual estivemos a conversar hoje no Literatizando.
E o autor é Amósimo Cavell, e é com Amósimo que estivemos a conversar. Muito obrigado pela atenção dispensada, caro internauta. Nós vamos com a promessa de cá estar na próxima oportunidade. Subscreva-se ao nosso canal, dê um like no vídeo, deixe ficar o seu comentário, ajude-nos a crescer. Até a próxima.